Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, é a primeira vez que aparece no Evangelho de Mateus um relato de exorcismo. E claro, os evangelistas vão tecendo as narrativas não com um viés fictício, muito pelo contrário. Aquilo que nos é testemunhado pelo Evangelho são fatos reais que aconteceram na história real, na vida de Jesus. Porém, o modo como eles apresentam, eles dispõem, por que colocou só agora um exorcismo e não antes, depende do objetivo final de cada evangelista e do modo como eles querem mostrar quem Jesus é. Mateus constrói isso de uma maneira muito sistemática. Depois do livro da infância, o primeiro livro é o do Sermão da Montanha que nós ouvíamos. Ali Jesus nos apresenta a sua palavra. Descendo, Jesus vê a multidão como ovelhas sem pastor, não é? Mas entre esse fato e outro aí entra estas cenas no capítulo 8. Primeiro, o que nós ouvimos ontem, a tempestade acalmada, e agora o exorcismo. Ora, Mateus vai fazendo que a gente amplie a nossa visão. Jesus não é só um mestre, porque mestres e sábios sempre existiram. Aí vem a tempestade acalmada ontem e nos mostra, além da sabedoria, Jesus, Ele mesmo é o Criador, porque todas as criaturas lhe obedecem. E Jesus é muito mais. Ele é vencedor agora do pecado e da morte. Porque até o diabo está sujeito às ordens de Jesus. Aqui nós temos a visão completa de quem Jesus é em um evento, uma narrativa. Porém, esse próprio Evangelho tem muita coisa a nos dizer, sobretudo na conclusão. É de se esperar que aquela multidão ficasse feliz, porque 2 filhos de Deus agora voltam à liberdade. Possuídos pelo diabo, eram eles reféns da própria escravidão do pecado, ao ponto de que eles não tinham mais domínio nem sobre si. A presença de Jesus restitui a liberdade. Basta Jesus entrar para que aqueles homens sejam libertados. Agora, para que a gente entenda a profundidade deste evangelho, nós precisamos entender algumas coisas nas entrelinhas. A primeira dela, a região dos Gadarenos. Onde fica isso, padre? É uma região ali onde estava bem misturado judaísmo com paganismo.
Os gadarenos está ali na região da Galileia, já um pouco para o norte, e o Império Romano tomou aquela região com uma força maior. Por pressão ou por fraqueza, eles acabaram abandonando costumes que receberam desde o princípio na sua fé judaica, para amoldar-se a costumes pagãos como o dos romanos. Por isso não é de se espantar que nesta região tenha uma vara de porcos. Nós nos perguntaríamos, o judeu não come carne de porco, é proibido. Deus falou que isso era impureza e tudo aquilo que era impuro tornava o homem impuro, até que Jesus vai dizer isso depois no Evangelho, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai do homem. O que tinha, então, uma criação de porcos naquela região? Porque eles começaram a ganhar a vida criando porcos para vender para os pagãos e inclusive para os romanos. Ou seja, de alguma maneira, onde Jesus entra era um lugar onde já se havia relaxado um pouco na fé. Até sabiam, Deus proíbe comer carne de porco, mas nós precisamos ganhar nossa vida de algum jeito. Não dá para fazer tudo ao pé da letra, né? É nesse lugar que nós vemos a presença dos demônios. Aqui é algo curioso de se pensar. O diabo entra nas brechas. Quando a gente começa a abrir brecha, né, dialogar, não precisamos levar ao pé da letra a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja. Aí nós já vamos dando abertura para o diabo, porque justamente o diabo é aquele que vem causar divisão. A tal ponto que aquela multidão, no final, diante daquela cura, eles fazem uma opção. Porque Jesus expulsa os demônios do ser humano, dos homens, e manda para os porcos. A imagem é muito clara. Os porcos é símbolo de tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Sinal do pecado, da desobediência. O diabo não é para estar com os homens. O diabo está junto com o que é pecaminoso. Vai porque é seu. Sai daqueles que são meus e vai porque é seu. Mas o povo fica triste. Era para ficar ao contrário, né? Quando eles veem que perdeu um bocado de porquinho, eles viram para Jesus e falam assim, você poderia se retirar da nossa cidade? Por quê? Porque Jesus estava dando prejuízo econômico. Vejam, aqui é uma escolha que se fizeram entre a liberdade plena, a vida plena, eles escolheram o lucro e o dinheiro. Parece uma coisa lá no passado, mas se a gente não tomar cuidado, isso bate à porta do nosso coração hoje. Quando a gente começa a olhar para a nossa vida e dizer assim, em determinadas áreas da minha afetividade, dos meus pensamentos, do meu trabalho, Jesus não entra. Jesus chega só até aqui. Porque se ele passar daqui, ele vai me dar prejuízo. Eu vou ter que abrir mão de alguns princípios. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que para mim são muito rentáveis, muito prazerosas, e eu não quero isso para a minha vida. Eu quero continuar em cima do muro, até onde me convém eu sirvo a Deus, mas naquilo que para mim está cômodo eu faço do meu jeito. Ora, não é possível servir a dois senhores. Ou a gente escolhe Jesus e deixa que Jesus nos liberte de tudo aquilo que para nós é ameaça de vida, ou então mais cedo ou mais tarde nós vamos pôr Jesus para fora da nossa vida, do nosso trabalho ou mesmo da nossa sociedade. Vergonhosamente é o que nós temos assistido cada vez mais. Por causa de uma sociedade onde serve o dinheiro, a gente começa a pôr Jesus para fora. Não há muitos lugares mais na nossa sociedade brasileira em que a plenitude do Evangelho é bem acolhida. Claro, se nós formos seguir o Evangelho, nós vamos ter que começar a pensar em formas de sobreviver que não veem um ser humano como um objeto, mas que veem um ser humano como verdadeiramente são, filhos de Deus. Não um lucro exploratório, não um lucro à base do pecado, mas um dinheiro
que brota da providência. E é muito interessante que a primeira leitura de hoje fala da providência. Quando Ismael chora de fome, é Deus quem lhe socorre. Aqui aparece para nós uma confiança irrestrita. O cristão acolhe Jesus porque sabe que Jesus é a plenitude da vida e não tem medo se aquilo que Jesus faz vai nos dar prejuízo econômico, financeiro ou mesmo moral. Porque sabe que se está com Jesus, nada pode faltar. O necessário, e eis a palavra, o necessário, sempre nos é dado, na medida certa. Afinal das contas, nosso Senhor não nos pede para nos preocuparmos com o amanhã. Foi o que Ele disse no Sermão da Montanha. Para cada dia, basta o seu dia. Jesus não nos ensina a rezar de uma outra maneira. Nos dê, Senhor, um celeiro farto, para que a gente amontue tudo aquilo que para nós um dia vai ser útil. Não. Ele nos ensina a rezar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa que nós abandonamos, inclusive, o nosso futuro, a nossa sobrevivência nas mãos do Senhor. Isso é viver de fé. É saber que a gente faz o possível, mas o impossível compete ao Senhor. Não tenhamos medo, meus irmãos e irmãs, de acolher a presença de Jesus na nossa vida. Aqui fico eu pensando, talvez seja por isso que a gente tem tanto receio de verdadeiramente converter o nosso coração. Porque nós temos medo de perder, né? A gente coloca a nossa esperança em coisas tão efêmeras e acha que aquilo ali é que vai verdadeiramente nos dar segurança e nos dar paz. E quando Jesus chega e nos mostra que aquilo que a gente colocou como meta da nossa vida, no fundo é uma grande bobagem, é mais fácil a gente tirar Jesus do que a gente converter o nosso coração. Que escolha que nós estamos fazendo diante da presença de Jesus? Porque termino dizendo, a presença de Jesus, por si só, é o bastante para irritar o mal. Olha, Jesus não chegou naquela região procurando possessos. Jesus simplesmente estava passando. Mas quando os possessos viram os diabos, os demônios começaram a gritar: você veio nos atormentar antes do tempo? Está vendo? Até o diabo sabe quem é Jesus. Sabe que há um tempo pré-determinado para que ele impere, entre aspas. A presença de Jesus já é o bastante para mostrar tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando ele chega, o que não é de Deus não fica. Ou se fica, fica muito incomodado. Já começa a se manifestar. Agora, vai depender de nós. Se quisermos viver uma vida verdadeiramente livre, é necessário que, ao contrário do povo da região dos Gadarenos, nós façamos o oposto. Ao invés de pôr Jesus para fora, coloquemos cada vez mais Jesus dentro. Até que tudo em nós se transforme pela graça. Até que a gente possa dizer como Paulo: eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Que ao recebermos o próprio Senhor, o mesmo Jesus que visitou a região dos Gadarenos, é o Jesus que nos visita, agora pela força da Eucaristia. Que nós possamos deixar Ele fazer o que é necessário. E não tenhamos medo, se isso aparentemente for um prejuízo. Porque o que pode o homem dar em troca da sua própria vida? Como a Bárbara cantou o finalzinho do salmo de hoje: qual o homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias? Não é? A gente faz de tudo para ser feliz, mas a verdadeira felicidade está em Jesus. Se Ele faz com que a gente perca algumas coisas na nossa vida, pode ficar despreocupado. A sua felicidade não está naquilo. A felicidade nossa não está nos porcos. A felicidade está na presença dEle. Sejamos capazes de escolher a melhor parte. Porque a única coisa que Jesus não ofende é a liberdade humana. Para Ele ficar, só depende da nossa escolha. Para Ele sair,
basta que a gente o peça. A decisão é minha, a decisão é sua, porque agora Ele nos visita, e ao nos visitar, Ele traz consigo toda a força da sua palavra, porque a sua palavra é criadora, a sua palavra é mais forte que o pecado, a morte, o mal e o próprio diabo. A sua palavra é vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e confiantemente apresentemos ao Senhor as intenções do nosso coração. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que seja guardada de todo mal, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos, para que reconheçam o Deus de Jesus Cristo como único e verdadeiro, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que hoje partiram desta vida, para que as portas da misericórdia lhes sejam abertas, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. No silêncio do seu coração, apresente ao Senhor a sua prece e a sua intenção. Senhor, ouvi o clamor da vossa igreja e vinde em auxílio de nossa fraqueza, para que, acolhendo sempre a vossa presença entre nós, possamos experimentar a plenitude da vida e a liberdade verdadeira. É o que pedimos a vós por Cristo, nosso Senhor. Amém.